Introdução 2 Cristãos e a Palavra de Deus. A Bíblia 1. Aqueles que foram salvos unicamente pelo amor incondicional de Deus e pela graça da cruz de Jesus Cristo precisam, antes de tudo, conhecer quem Deus é, o que Ele deseja do seu povo e o que Jesus Cristo falou, por meio da Palavra de Deus. A Bíblia diz: E agora, ó Israel, o que o Senhor, o seu Deus, pede a você? Apenas que tema o Senhor, o seu Deus, que ande em todos os seus caminhos, que o ame, que sirva ao Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração e de toda a sua alma, e que obedeça aos mandamentos e decretos do Senhor, que hoje estou dando a você para o seu próprio bem. Não devemos trabalhar, servir ou fazer a obra de Deus sem a palavra. Fazer isso é como trabalhar sem se alimentar. Inevitavelmente, isso acabará levando a uma derrota miserável. Aqueles que vieram para a fé se enchem de alegria por meio de Jesus Cristo e da sua graça. Por isso, muitos tentam fazer algo para Deus antes mesmo de conhecer qual é a sua vontade e o que Ele deseja. Essas pessoas podem se dedicar à oração, servir no ministério de educação, ajudar em diversos departamentos, trabalhar na organização do estacionamento ou na cozinha, e se dedicar em várias formas de serviço. Alguns até participam de viagens missionárias de curto prazo para tentar compensar aquilo que sentem que faltaram em seu serviço a Deus durante o ano. Mas, antes de agirmos em nome de Cristo, precisamos primeiro conhecer quem Deus é e o que Ele deseja de nós. Podemos conhecer a Deus e a sua vontade por meio da Bíblia, que Ele nos deu como palavra de vida. Deus já nos revelou a sua boa e perfeita vontade nas Escrituras. A Bíblia diz: Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nas mãos e prenda-as na testa. Escreva-as nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. A Bíblia diz: Quando ele se assentar no trono do seu reino, mandará fazer num rolo uma cópia desta lei, que está aos cuidados dos sacerdotes levitas. Ele a terá sempre consigo e a lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer o Senhor, o seu Deus, e a cumprir cuidadosamente todas as palavras desta lei e destes decretos. Assim, o seu coração não se exaltará acima dos seus irmãos israelitas, e ele não se desviará da lei, nem para a direita, nem para a esquerda. Então ele e seus descendentes governarão por muito tempo o seu reino em Israel. Antes de Moisés morrer, ele pregou ao povo de Israel que havia saído do Egito, como se estivesse derramando seu coração, deixando um testamento final. Além disso, a Bíblia declara em muitos outros lugares que é ordem de Deus que os cristãos se apeguem à sua palavra e vivam por ela. A Bíblia diz: Você conduzirá este povo para herdar a terra que jurei aos seus antepassados que lhes daria. Seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Essas foram as palavras que Deus disse a Josué depois da morte de Moisés, pouco antes da conquista de Canaã. Quando o tempo de Davi morrer se aproximava, ele deu uma ordem ao seu filho Salomão, dizendo: Estou prestes a seguir o caminho de toda a terra. Seja forte e seja homem. Cumpra o que o Senhor, o seu Deus, lhe exige. Ande nos caminhos dele e obedeça aos seus decretos, aos seus mandamentos, às suas ordenanças e aos seus testemunhos, conforme estão escritos na lei de Moisés. Assim, você prosperará em tudo o que fizer e por onde quer que for. Davi, que junto com Abraão representa o Antigo Testamento, deixou essa instrução antes de dar seu último suspiro. Se os cristãos não se apegarem e não obedecerem à palavra de Deus, mesmo que tenhamos sido justificados pelo sangue de Jesus Cristo, continuamos sendo pecadores. Sem a palavra, acabamos vivendo uma vida em que a nossa natureza pecaminosa reina como rei.
As nossas orações e os nossos jejuns acabam se tornando apenas pedidos desesperados em busca dos nossos próprios interesses. A Bíblia diz: "Por que jejuamos?", dizem eles, "e tu não o viste? Por que nos humilhamos, e tu não reparaste?" Contudo, no dia do jejum de vocês, vocês fazem o que é do agrado próprio e exploram todos os seus trabalhadores. O jejum de vocês termina em discussões e brigas, e em dar murros violentos. Vocês não podem jejuar como fazem hoje e esperar que a sua voz seja ouvida no alto. Será esse o jejum que escolhi? Apenas um dia para a pessoa se humilhar. Além disso, até mesmo os nossos esforços, a nossa dedicação e o nosso serviço podem acabar se tornando apenas mais um meio de nos mostrar, de nos exaltar, se não estiverem fundamentados na palavra e na negação de nós mesmos. A Bíblia diz: Jesus respondeu: "Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas." A Bíblia diz: "Um novo mandamento lhes dou: amem-se uns aos outros. Como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros." Jesus estava ensinando o que é mais importante em toda a Escritura. A Bíblia diz: "Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me." Jesus ensinou de forma clara como deve ser a vida do cristão que segue Jesus Cristo. Por isso, o cristão deve: primeiro, valorizar a palavra de Deus como a sua própria vida. Segundo, orar com base na palavra de Deus. Terceiro, obedecer com base na palavra de Deus. Quarto, evitar o pecado com base na palavra de Deus. Quinto, avançar em fé com base na palavra de Deus. Por isso, aqueles que se tornaram filhos de Deus somente pela graça passam a reconhecer o quão grande é o poder do sangue de Jesus Cristo. Eles se agarram firmemente à palavra de Deus e se dedicam a guardá-la. À medida que crescemos, começamos a reconhecer a natureza pecaminosa dentro de nós, que antes não percebíamos. Quanto mais nos aproximamos de Deus por meio da palavra, mais claramente enxergamos o quanto somos pecadores. Por isso, passamos a reconhecer e a confessar que não podemos viver sem a graça de Deus. Não é através do nosso esforço que nos tornamos grandes, mas sim ao descobrir que, sem a graça, não conseguimos viver como filhos de Deus. Isso nos leva a permanecer cada vez mais em Cristo. Este é o processo de santificação de um pecador que se apresenta diante de Jesus Cristo, a verdadeira luz. Com o passar dos dias, percebemos cada vez mais o quanto é impossível viver de forma correta por nós mesmos. Por isso, a vida do cristão que anda com Deus é uma vida que se agarra à palavra de Deus e à sua graça. No final, não se trata de viver da forma que queremos, mas de reconhecer a autoridade de Deus e nos agarrarmos à sua palavra como a nossa própria vida. A palavra é vida. A palavra é o alimento espiritual que permite ao cristão viver como um verdadeiro seguidor de Cristo. A vida do cristão que crê em Jesus Cristo e conhece a Deus por meio da palavra da vida continua.